TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Tá em jogo no ar. Hoje a gente vai estar falando sobre Lajadense, Alaf e MMA. Bom, Lajadense se despediu do Campeonato Gaúcho e a Alaf iniciou o estadual com vitória, 3-1 em casa sobre Cachoeira Futsal. A gente vai falar também de MMA e aí tem um dos maiores representantes do Vale do Taquari na modalidade para falar contigo sobre não só a carreira dele, mas também para comentar esse lance que foi captado por ele, Felipe Stefani, que não sai do YouTube. E tem, olha, que confusão impressionante o que aconteceu num jogo de basquete. Depois, Dirley Mão de Pedra vai também estar comentando esse lance. Em 30 segundos, tá no ar, tá em jogo. Começamos mais uma edição do Tá em Jogo ao vivo pela TV Univates, canal 15 da NET Lajeado, para todo mundo via univates.br/TV. As tuas formas de interatividade com o programa é através do Twitter, no @Tá em Jogo. A gente está lá no facebook.com/TV Univates, ou se não, ligando para cá, no número que aparece na tela, é 3714 7034. Hoje a gente vai falar de Campeonato Gaúcho, que aliás, pro Lajadense acabou, a gente tem matéria completa da partida com o Internacional. A gente vai estar falando da estreia da LAF, que venceu por 3-1 no Complexo Esportivo, e também de MMA, e é na câmera aberta que tu já começa a ver os convidados dessa noite, e é justamente sobre essa modalidade que eu já começo apresentando nosso representante, Dirley Mão de Pedra. Seja bem-vindo, mais Tá em Jogo, cara. Opa. Hoje para estar falando sobre MMA, para te mostrar lá no final do programa um vídeo muito legal que ele participou, e também tem uma matéria completa da Camila Diesel para estar falando um pouco mais sobre a história dele e sobre a modalidade. Seja bem-vindo, Dirley. Hoje para estar falando mais uma vez sobre essa modalidade que cresce tanto, né, cara? Seja bem-vindo. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês, falar um pouco sobre esporte que crescendo cada dia, né? Tá e vem competição internacional daqui uns dias, né? Isso. Luto sábado na Argentina. Estou embarcando amanhã de noite. Trazer mais uma vitória aí pro Vale. Com certeza. Dá um tapa na orelha do argentino, não tem problema. Giba, seja bem-vindo, mais um programa. Que maravilha, né? Sorriso no rosto, estreia de estadual, vitória 3-1 com o time reformulado. Mas as vitórias estão vindo, isso é importante. Seja bem-vindo a mais um programa, cara. Obrigado, Marcos. É um prazer mais uma vez estar aí com vocês. E é sempre bom vencer, né? Não importa como. E vencer jogando bem, melhor ainda. Então a gente pôde, nessa arrancada aí, conquistar esses 3 pontos. Mas não podemos nem comemorar muito, né? Amanhã já tem outro desafio frente à equipe da Soeva, o clássico aqui da região, onde a gente sabe das dificuldades. Então comemoramos sábado ali, mas já estamos focados novamente para amanhã pegar um adversário difícil. Tá certo. Nosso colega da imprensa hoje que... Aliás, a gente já estava comentando aqui, o cara sabe tudo. A gente já sabia que ele entendia de vôlei, de basquete, de cricket. O cara é fenomenal, mas entende também de MMA e futsal, obviamente. O cara tem talento nas pernas, ele estava nos comentando. Joilson, seja bem-vindo a mais um Tá em Jogo. Aliás, tu olha lá no campo do Lajadense, além do pessoal do Grupo Independente, Emoção FM, é Buiú e Joilson, é uma loucura isso. Seja bem-vindo a mais um Tá em Jogo, cara. Eu que agradeço o convite, sempre bom estar aqui dividindo esse espaço com vocês. E, na verdade, isso é uma jogada de marketing de um outro corneteiro, que assim como tu, né, fica de sacanagem com a gente. O nosso querido Rudimar Piscinini, né, que além de contratar 2 repórteres, ele contratou 2 outdoor pro logo da rádio, né. Eu e o Thiago não tem como, fica o logo da rádio, parece um painel ambulante no campo. É verdade. E aliás, tá em 3D a camiseta também, né? 3D? Ela tem aquele relevo maior, assim, sabe? Como é que tá o Pelotas no campeonato? O Pelotas caiu, a gente vai fazer o seguinte, vamos dar uma olhada em como é que foi a LAF, porque esse time começou bem o campeonato 3-1, tem imagens da Fernandinha na TV Univates, e aí tem todos os gols de Edmar, Piolho, Thiago e companhia. Dá uma olhada, daqui a pouco eu falo com o Giba sobre essa partida.
A Lafite uniforme novo, com jogadores novos. Dia de estreia, jogo em casa. O adversário Cachoeira Futsal. E foi a bola rolar para os irmãos Lucas e Thiago Selbach darem as boas-vindas. Na saída de bola errada, Rafinha aproveitou e guindou a trave. A Laf estava fechadinha. E no vacilo de Cachoeira, um presentão do Piolho, Edmar guardou e saiu para comemoração. E que comemoração! A Laf 1-0. Lucas teve a chance no tiro livre. Na segunda etapa, a Cachoeira perdeu a bola na defesa. Thiago Selbach que agradeceu. A Laf 2-0. Lucas, cara a cara, perdeu. Ainda teve esse espaço para a jogada conhecida como Deixa que eu desmaio. E no contra-ataque rápido, de Chico para Marcelo Giba, de Giba para Piolho para dentro do gol. Perto do fim do jogo, Pedaleira de tiro livre fez o gol de honra de Cachoeira. E acabou assim a Laf com vitória na arrancada 3, Cachoeira só 1. Aí, vitória da Laf, 3-1. O Stefani vai baixar o volume para acabar com o retorno. Beleza, obrigado, Stefani. Giba, vitória por 3-1, como a gente já falava, obviamente vencer em casa numa estreia é ótimo. Só que amanhã tem a Soeva, jogo lá em Venâncio, e aí é um time de Liga Nacional e que a Laf no ano passado, se eu não me engano, venceu por 4-0 jogando em Venâncio, uma das partidas. 4-0 em Venâncio. Pois é. Agora, jogar com esse time da Soeva, que segundo acho que o Marcelo Giba no outro programa comentou, que tem um plantel muito bom esse ano, dá para se dizer que amanhã vai ser uma partida parelha, a Laf vai para ganhar, obviamente. Com certeza, né? As equipes que eu trabalho, procuro jogar sempre para vencer. Meu time joga para frente mesmo. Procuro ter um time de bastante mobilidade e a gente vai para lá para vencer. Claro que do outro lado tem um adversário com muita qualidade, um adversário que se reforçou e reforçou muito, contratações pontuais. Tem um elenco que dá para fazer 3 quartetos, que eles vêm fazendo no sábado já conseguiram fazer 3 quartetos e isso é importante, dá uma rotatividade bastante grande para os jogadores e não deixa o jogador cansar. E nós, por outro lado, aí temos informação ainda de quartetos para que a gente consiga dar um equilíbrio tanto para o primeiro como para o segundo quarteto. Então, aos poucos a gente vai adquirindo, a gente não tinha nenhum jogo oficial ainda nesse ano, jogamos o primeiro. A Soeva já é uma equipe que já vem de uma competição, então estão bastante embalados, então a gente tem que respeitar, mas não temer, né? Então a gente vai para lá para fazer um jogo bastante equilibrado, para que a gente consiga sair com resultado positivo. Nessa partida aí no Complexo Esportivo, o Rafinha acabou se machucando, ele acabou fraturando o dedo, foi isso? Qual foi a lesão dele? Não, deu rompimento de ligamento no dedo, nos dedos, né? Não sei se foi 1 ou 2 dedos que deu rompimento, mas o Rafinha fora? Não, já treinou normalmente hoje. É uma lesão que dá para levar. No jogo ele já voltou, quando ele retornou do hospital, no segundo tempo nós ainda demos uma seguradinha ainda para ver se nós ficamos sabendo que ele já estaria voltando. Então nós seguramos um pouquinho o segundo tempo, aquela velha... Até porque não é goleiro também, né? Não precisa defender a bola. E até ele queria disse que estava apto a entrar de novo, mas preservamos até pelo resultado que estava a nosso favor, conseguimos preservá-lo e com certeza amanhã ele vai estar inteiro para nos ajudar. Acredita em um novo título da Laf, Gilson? Eu acho que é imperativo não duvidar, pelo que a gente viu no ano passado. A gente falou até antes de entrar no ar aqui sobre a campanha da Laf, que teve uma belíssima trajetória no primeiro turno, sagrando-se campeã, e aí por uma questão até natural e até de uma coisa cultural, às vezes acaba tendo aquele tirada de pé, não consegue dar o mesmo tipo de motivação. A Soeva foi outro exemplo, veio com uma baita de uma equipe para jogar a Liga Nacional, e quando foi desclassificada, acabou sofrendo, e a gente estava lá também acompanhando esse jogo dos 4-0. Uma das principais reclamações da diretoria era que a torcida parece que tinha desanimado com o time. E esse é um dos grandes problemas que eu acho que a Laf enfrenta, o Lajadense tem enfrentado seriamente esse ano, que a torcida, às vezes, ela é muito do momento do time. Isso nós temos que trabalhar e mudar nessa nossa cultura esportiva, principalmente aqui no Vale, porque o momento que o time mais precisa de apoio
é que a torcida tem que ir lá. Não adianta ir só quando tá ganhando. Quando tá ganhando, todo mundo vai te abraçar, né? Com certeza. É que precisa apoiar. Tem que ser dita, e o que tu comentou é real, porque na verdade o torcedor, ele tem que ser torcedor, ele tem que ir pra lá pra vibrar. É aquele cara que é intenso, que ele grita os momentos difíceis, os momentos bons, mas a favor do time. Ele não pode ser o corneteiro. Se é pra ser corneteiro, pode ficar em casa ou pode vaiar o outro time, isso ajudaria. Mas na verdade o torcedor, ele tem que ir pro ginásio, por exemplo, complexo esportivo, para gritar pela LAF. Ele não pode ser só um espectador, ele não pode ficar assistindo o jogo. E nós temos uma ele questão, tem que ser mais um elemento ali dentro. Né? Eu até, assim, ó, é uma tese que eu tô elaborando ainda, que eu não confirmei ela. Mas que... que é isso? Não, bonito isso, né? Aprendi com o Thiago Fabrício, cara. Thiago Fabrício, nosso querido Thiagão. Pode botar isso como citação daqui a pouco. Não, embaixo, botar lá, bota a citação, entre aspas, Chico Xavier. Mas o povo de Lajeado, ele foi mal acostumado, porque eu me lembro que alguns anos atrás começou a trajetória do Bira. E o Bira virou febre no Vale. O Bira tinha estádio lotado, não tinha mais espaço para o pessoal aqui no ginásio da Univates ou no do SEAT, quando jogava lá. Veio a LAF, também teve um boom, que a torcida abraçou, o Lajadense a mesma forma, e aí o torcedor meio que parece que acomodou. Não, nós temos o futebol, nós temos o basquete, nós temos o vôlei, e acabou tirando aquela velha citação, tirou o pé. O torcedor já não acompanha com tanta ênfase. Tem muita opção e acaba não dando atenção para todas elas. Isso é preocupante, porque não se mantém na qualidade que veio a campanha da LAF, que está apresentando já no primeiro jogo. Vai ser difícil tu manter jogador na troca de fase do campeonato, porque daqui a pouco o clube não vai conseguir aportar financeiramente a manutenção de um elenco de qualidade. Para o Lajadense a mesma coisa, para o Bira não é diferente. Essa é a questão cultural que acho que a gente tem que mudar. Porque quando perder, aí sim o povo de Lajeado da região vai sentir, mas quando tinha lá em 2000 e tanto, Até Bira, porque agora, há pouco lá? tempo, Joilson, a gente estava aqui, antes de começar o programa também, o Dirley estava comentando da STF de Teutônia. E aí esse ano a gente tem também a questão da rivalidade, que já se tinha com a Soeva, que já se tinha com o time de Santa Cruz e que agora tem um time de Teutônia, que obviamente todo mundo quer ver a STF com a LAF numa série ouro. Só que daí não adianta só querer ver, tem que ir lá para torcer, porque lá no ginásio de Teutônia, pelo menos agora na série prata, o torcedor de Teutônia estava no ginásio, estava acompanhando. Então, na verdade, chegou a hora de Lajeado também dar essa resposta, né, Giba? A gente sabe que algumas cidades são apaixonadas pelo futsal. E Lajeado não é diferente, é pelo futsal, pelo vôlei, pelo basquete, pelo futebol de campo. O torcedor vai, mas o torcedor é muito movido pelo resultado. O resultado leva o torcedor. E muitas vezes a equipe não consegue fazer uma campanha estável, é muito perde e ganha, até pelas competições que são longas, principalmente falando de futsal. Então isso afasta um pouco o torcedor. Então se a equipe consegue manter um nível bom, principalmente em termos de resultado, que é o mais importante no final, tu consegue ter o torcedor do teu lado. Se não for assim, como tu disse, esse torcedor apaixonado, ele deixa um pouco de lado. Então ele procura outra diversão. Deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho, tá acabando o primeiro bloco, já tem todo o teu elenco ou tá aguardando algum jogador? Não, nós estamos sempre abertos, né? Nós estamos procurando. Bom, a gente daqui a pouco tem uma opção para ti também, Dirley, mão de pedra. O que tu acha? Eu acho que faz um belo pivô, né? Bom, quem sou eu para dizer que não? Daqui a pouco tem segundo bloco do Tá em Jogo, a gente vai falar com o Dirley, aqui uma das referências de MMA no Vale do Taquari. A gente encerra esse bloco com mais um lance, obviamente. Quem buscou foi ele, Felipe Stefani, sempre lá nas redes sociais do youtube.com. Ele que arranjou um ping-pong para quem não gosta de raquete. Dá uma olhada, daqui a pouco tem Dirley no Tá em Jogo. Voltamos no segundo bloco do Tá em Jogo para de imediato ver a matéria produzida pela Camila Dias e também pela Fernandinha Scherer, justamente sobre o cara que está aqui à minha esquerda, Dirley Mão de Pedra. Dá uma olhada em como é que o cara está treinando e se preparando, até porque amanhã já embarca para a Argentina. Dizem que não vai dar para Dieguito Maradona e companhia. Amanhã, a partir de amanhã, o cara tá indo para a Argentina, então já sabe, chumbo grosso pro lado dos hermanos. Dá uma olhada na matéria, daqui a pouco eu falo com o cara aqui. O que uma ambulância tem a ver com o MMA? Não tem a ver nada uma coisa com a outra, né? Foi por isso que Dirley abandonou a profissão de motorista para se dedicar ao esporte, que mixa artes marciais.
rendimento do Mão de Pedra crescia mesmo sem muito tempo para treino. A oportunidade de lutas no exterior o obrigava a ficar de 15 a 20 dias longe do trabalho. Além disso, levava 2 horas de viagem para treinar e chegou a morar dentro de uma academia. Ele teve que escolher continuar no nível amador ou encarar o MMA de maneira profissional. Não conseguia continuar lutando com os profissionais o nível que eu estava lutando. Hoje, Dirley mora em Teutônia, no interior do Rio Grande do Sul. Lá, montou a própria academia de lutas, onde treina e ensina. Por ser uma cidade do interior, está dando um bom resultado. Eu não esperava tantas pessoas. A procura está sendo grande, principalmente mulheres, crianças. É muito legal, mudou tudo para mim depois do Muay Thai. Te dá mais energia, mais vitalidade, fora que tu aprende a te defender, né? Hoje, a Academia do Mão de Pedra tem cerca de 70 alunos. No tatame, num treino com muita disciplina, os professores ensinam que arte marcial nada tem a ver com violência. Considero o MMA um jogo, tá ligado? Que nem tu joga melhor, eu jogo melhor, tu não tá lutando contra a pessoa, tu tá lutando contra os golpes da pessoa, né? Essa violência, isso está dentro do octágono, né? Claro que tem contato físico um com o outro, mas não tem essa parada de rivalidade que nem o futebol tem entre torcidas. A pessoa que pratica hoje arte marcial com um professor credenciado, que tem princípios, honra, ele nem permite que os alunos briguem na rua. Eu tenho uma regra na minha equipe, que é a Lion Team. Se algum atleta nosso brigar em qualquer rua, ele automaticamente está desligado da equipe, não participará mais de eventos, nem da confraternização da equipe. É muito raro eu sair, mas eu saio, os caras pisam no meu pé, eu não faço nada. Me empurram nas festas, não faço nada. Então, eu acho que a disciplina que tu tem hoje, dentro da arte marcial, não te permite a usar lá fora, porque seria uma injustiça com a pessoa, né, que não vai poder se defender. Foi esse o esporte que tomou conta da vida do Mão de Pedra. O atleta tem um cartel de 12 lutas. São 3 derrotas e 9 vitórias, a maioria por finalização. Eu estou treinando muito Muay Thai, muito boxe, muito Western. Eu fiquei um tempo fora só treinando Western. O Western é a parte de queda, né? Da transição do Muay Thai para o Jiu, né? E o grappling é o Jiu sem kimono, é o no-gi, né? Eu vim dessa área ali, eu prefiro sempre levar meus adversários pro chão, né? Finalizar e tal. Mas e o apelido Mão de Pedra? Ninguém queria chão comigo, daí eu surpreendia em cima, daí eu nocauteava, daí eu nocauteei alguns, eles começaram a me apelidar e ficou. Seja por nocautes ou finalizações, 2014 tem tudo para ser um excelente ano para o lutador que faz planos. Eu carrego a bandeira do boxer, é de Porto Alegre, nosso mestre tem grandes contatos e grandes eventos de grande nome, tá à procura da nossa equipe para lutar, né? Eu acho que 2014 vai ser bastante luta, eu acho que vamos engrenar em grandes eventos, até tipo um Bellator, UFC, quem sabe. Aí, Dirley Mão de Pedra, que loucura, hein? Eu não vou perguntar desse apelido tão perto, né, como a Camila fez, porque eu também não sou louco, mas Dirley, o apelido, pelo que deu para perceber, é pela força da pancada, né? Na verdade, pelo soco. Só que, pelo que você estava comentando ali do jiu-jitsu, do grappling, tu é um cara, e pelas tuas lutas serem por vitória por finalização, tu é um cara mais que vai pro chão, então. Isso, eu gosto de finalizar e levar os adversários pro chão, né? É que cada um faz o seu jogo, né? O meu jogo, eu caso melhor rolando com os caras, finalizando e tal, fazendo um grande power por cima ali. Porque na realidade, Joelson, tu que é o maior especialista de MMA,
já visto na TV Eu tenho muito tempo de televisão, olhando o MMA na TV, né? Dá pra perceber. Mas, na realidade, o Mão de Pedra ele acaba se tornando um cara completo, né? Porque é justamente isso. O cara do jiu-jitsu, obviamente, o MMA envolve todas as artes marciais, só que o cara vai pro chão pra finalizar e se o cara bobear, ele dá um tabefe na orelha e deu pra bola, né? Não, e a gente comentava sobre isso, né? O MMA surgiu dessa necessidade. Começou toda essa história para ver quem era o melhor lutador em cada arte. Até que alguém teve a ideia de, vou treinar mais de uma, né? E o Dirley, ele tem, me corrija se eu estiver errado, o grappling, Muay Thai, tem uma base de jiu-jitsu, o boxe que é essencial pro lutador de MMA hoje, porque a esquiva praticamente ela é da base do boxe. Então a gente vê aí grandes esquivadores, o Anderson Silva, que é o maior exemplo, é do boxe, que é a arte nobre, a nobre arte, né? Isso. Que eles tanto chamam. E o Dirley, ele sabe que ele vai encontrar um momento em que alguém vai superá-lo novamente e ele vai ter que melhorar. Então o principal objetivo dele, que a maioria dos lutadores enfrenta, não é só vencer o adversário, é se vencer a cada dia. É encontrar o seu limite aonde eu tô falhando para melhorar. Mas tu tá virando um filósofo? Não, eu tô, cara. Essa pode ser Clarice Lispector. Tá, o outro foi Chico Xavier. Olha que louco. Não, foi bonito, cara. Que legal. Bonito, né? Mais ou menos aquela, não sabendo que é impossível ele falar e fez, né? Sim, não. Pouco clichê essa aí. Tá. Até os americanos se dão muito bem nessa arte do MMA por causa do wrestling, né? É o meio termo da trocação levar para o chão, né? Os americanos, tipo, a educação física no colégio, ele já tem a greco-romana, já tem a luta olímpica, né? Ele já aprende no colégio, né? Fazendo wrestling e tal. Mas pro cara que é lutador de MMA, o que é o principal que ele tem que ter das artes marciais? É o boxe, por exemplo? O jiu-jitsu? O que é a grande arte marcial hoje entre os lutadores? Tem uma que se destaque? Muay Thai, por exemplo, que é uma das bandeiras do Anderson Silva? O Muay Thai e o Gil, né? Tipo, nenhum lutador consegue hoje em dia lutar MMA sabendo só uma arte, só duas artes. Hoje, fundamental, tu tem que saber trocar a parte de pé, que é Muay Thai, boxe, né? Kickbox, e se defender legal no chão, né? Fazer um jiu-jitsu, uma greco-romana ali, um wrestling, né? E o meio termo, né? Que é a queda, né? O wrestling, né? Tipo, o judô, ajuda muito, né? Tipo, são umas três, é meio começo e fim, né? Tem que... As pessoas se assustam às vezes com a violência porque é um esporte de contato. Mas ele, acima de tudo, é um esporte de técnica, porque tu tem que superar a técnica do teu adversário. Muitos lutadores de jiu-jitsu, principalmente, de wrestling, dizem que é o jogo de xadrez com o próprio corpo. Tu tem que tentar encaixar um golpe, tu tem que tentar superar o teu adversário. Vamos pegar outro esporte para dar de exemplo, o futebol americano. O pessoal olha pela TV, que esporte violento, os caras batendo cabeça, rugby, que não tem nem a proteção do futebol americano. Se tu vai avaliar o jogo, se tu começa a te interessar pelas regras, tu vai ver que todo aquele contato, ele serve para balizar um objetivo maior, que é avançar dentro do campo. Ele tem uma tática, aquilo lá é parte da execução. O que é o grande plano do jogo é a tática. E isso funciona na maioria dos esportes. O futebol, o futsal não é diferente disso. Porque o futsal é uma correria. Mas tu vê eles correndo que nem louco ou eles estão sempre procurando o espaço aberto para receber o passe, para chegar mais perto do gol adversário, que é o grande objetivo? A maioria dos esportes é assim, o contato faz parte. A gente não pode simplesmente olhar porque é violento. Tem gente que quebra a perna no futebol em jogada de gente mau caráter. E isso tem em todos os esportes. Pois é, a gente comentava, antes de começar o programa, antes de a gente entrar no ar com o Dirley, o que era mais fácil? Era pegar um cara magro, esbelto, tipo o Giba agora eu vou usar como exemplo, para virar um lutador, merece, para virar um lutador, ou pegar um cara um pouco acima do peso, não muito, tipo o Joilson. O que é o mais fácil para se conseguir, não sei se transformar num lutador, mas começar a buscar uma ideia de futuramente ser um lutador? Eu digo hoje o Joilson. Viu? Por causa do... Não me dá moral, cara. Só tu que não me dá moral. O treino em si, né, eu era obeso, né? O treino em si, automaticamente, o cara vai descer de um Muay Thai, então desce o peso drasticamente, né? Tipo, tu falou que era obeso, quanto tu pesava? 112, 110, eu já cheguei a 112. Mas o peso às vezes não diz muito, né? Por exemplo, hoje qual é o teu peso? Não, hoje fora de competição, 100 quilos? Isso, 105, 104. 105 quilos. Tu vai dizer que ele é gordo? Não. Isso é massa seria louco de falar não. Isso. Mas a questão é essa, né? Assim, o peso, às vezes as pessoas focam no peso. Eu tô gordo, tá, gente?
Se não perceberam ainda... É que a TV aumenta uns 5% da massa corpórea. Não, a batata frita também. Mas essa é a questão. Às vezes não é o peso. O Dirley estava me contando que a massa de gordura dele é inferior a 10%. E é um atleta de mais de 100 quilos. Mas que mesmo assim tu vai ter que perder peso para lutar na Argentina. Isso. Quantos quilos ainda falta? Falta 7. Tranquilo? Tranquilo. Quantos dias? Uma semana agora. Tranquilo, 1 quilo por dia? Olha aí, se tu fizesse esse regime, Júlio. Sim, no 3º dia eu tava no Quicão lá. Esse é o meu objetivo. Deixa eu só passar o recado aqui, não esquece de ligar pra cá, 3714 7034. Viva para, ou se não, mandar tua mensagem pelo Twitter no @taemjogo, mandar um abraço aqui pro colega do Grupo RBS, o Marco Matos, tá dizendo que tá de olho no Tá em Jogo e tá dizendo que eu devo estar feliz com o Pelotas. Obviamente, né, eu não tô feliz pelo Pelotas porque ninguém gosta de ver os times da primeira divisão caindo para a segunda, como Passo Fundo, São Luís e Pelotas. Se a gente pudesse, a gente teria todos os times do futebol gaúcho na elite, seria muito mais bonito, talvez. Quem sabe uma nova fórmula, ano que vem levam todos do acesso, todo mundo para a primeira divisão. Feia mentir assim na TV, né? Não, isso na verdade é uma possibilidade. Mas enfim, Dirley, falta 1 minuto para encerrar esse bloco. O que é essa competição que tu vai lutar na Argentina? Qual é o campeonato? É o Arena Tour, né? Dizem que é o maior evento da América Latina, eu acho que é mesmo. É a 2ª edição, né? Teve o primeiro, quem fez a final, né? Foi o Thiago Minot. Hoje é meu parceiro de treino da Boxer. Antes passou no vídeo um pouco ali que esse 2014, como é que ia as promessas e tal. Hoje o meu parceiro de treino, tá, o Thiago Minot, o primeiro gaúcho, agora de Porto Alegre, entrou pro Bellator. Foi selecionado, foi chamado aí. O próximo GP de 70 quilos ele tá no Bellator, né? Que é uma das maiores competições da modalidade. Isso, é a segunda hoje maior talvez só perde pro UFC, né? Isso aí. E tem tudo para crescer agora, é competir de cara com o UFC, né? Bom, vamos fazer o seguinte, daqui a pouco tem mais Tá em Jogo, a gente vai voltar a falar com o Dirley, vai mostrar a matéria do jogo do Lajadense contra o Internacional. A gente tem outra matéria também para mostrar uma fórmula mágica, basicamente, que o Giba tem nas mãos. Mas enfim, é tudo assunto para daqui a pouco. A gente encerra esse bloco com mais um lance fantástico, obviamente, de Felipe Stefani, que é para te avaliar. Vai ter que saber aí se o cara realmente... ele queria ou não fazer esse gol, dá uma olhada, daqui a pouco a gente volta com o 3º bloco do Tá em Jogo. Voltamos para mais um bloco do Tá em Jogo, até porque a gente vai continuar falando sobre MMA, a gente vai falar sobre a LAF. O Giba agora até se espantou no final do bloco, ele perguntou que fórmula é essa que ele tem mágica, mas ele tem, na verdade, é quase um mistério. Só que não te esquece então de interagir conosco através do Twitter no @taemjogo. E a gente vai fazer o seguinte, antes de falar sobre a LAF, mostrar para ele com essa fórmula, vamos dar uma olhadinha na derrota do Lajadense. O Alves Azul acabou se despedindo do Campeonato Gaúcho Internacional 1-0 e mais do Felipe Preto, dá uma olhada na tela. Domingo às 16h, o Lajadense recebeu em casa os reservas do Inter pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Gaúcho deste ano. O Alviazul precisava que 3 coisas acontecessem para se classificar para a próxima fase: vencer o Inter e torcer para que Juventude São José perdesse. Aos 11 minutos, Martini foi repor a bola e o atacante do Inter bloqueou, mas sem grandes chances de gol. Podemos dizer que 3 minutos depois, Muriel retribuiu. E com a goleira livre, Cleverson não marcou. Aos 37 minutos, o Alviazul ainda teve uma grande chance e não aproveitou. No segundo tempo, os goleiros foram mais pressionados. Aos 7 minutos, João Felipe passou à frente dos marcadores, tentou, mas o goleiro Muriel afastou com o pé. 34 minutos, cruzamento no segundo pau e o Wellington Paulista sozinho marcou de cabeça.
O lajadense não se entregou. Na cobrança de falta, Everton pegou o rebote e completou, mas o bandeirinha marcou o impedimento. O placar final não teve alteração e o jogo terminou em Lajadense 0, Internacional 1. Com a vitória, o Inter foi a 38 pontos. Já para o Lajadense, a derrota significou o adeus para o Campeonato Gaúcho deste ano. O foco do Alviazul agora é a Copa do Brasil. O próximo jogo é dia 2 de abril, em casa contra o Bragantino. Tá aí, vamos falar sobre gauchão. Futebol lajadense, como tu viu aí nas imagens, então acabou sendo eliminado do Campeonato Gaúcho. A gente tem agora os cruzamentos aí, Internacional e Cruzeiro, Caxias e Veranópolis, que na minha opinião vai ser um baita jogo, sexta-feira. Grêmio e Juventude, Brasil de Pelotas pega o Novo Hamburgo lá na Baixada. Joilson. Que tá rindo? Joilson. Fala Brasil de Pelotas, é engraçado. É legal falar do Brasil de Pelotas. Aliás, campeão do interior, né? Campeão do interior. Parabéns para toda a torcida chavante. Joilson, Campeonato Gaúcho foi o que tu imaginava ou dá para se dizer que não foi um campeonato tão bom dentro das 4 linhas numa média assim de todas as partidas? Do que eu pude observar da média geral dos times, foi um campeonato tecnicamente inferior a outras edições, não foi tudo aquilo. A gente teve até um colega de imprensa aí que tentou dar uma força chamando o gauchão de charmoso, né? Ele foi bem querido com o gauchão, não estava nem perto disso. Foi muito inferior tecnicamente à edição do ano passado, por exemplo. O lajeadense tem algumas questões a reavaliar, até para a Copa do Brasil. O próprio Fabiano Daitz estava nos falando após o jogo. O jogo, se não me engano, contra o Bragantino é dia 2 de abril? De abril agora. Começo de abril, não sei se precisar a data. Tá em cima. E já nos adiantou o Fabiano Daitz que existem já alguns atletas que têm proposta para sair, então tem que reavaliar o elenco. Teve de positivo em muito nesse campeonato alguns garotos que apareceram da base, que foram aproveitados no time, que tem muita qualidade, que são patrimônio do clube. Teve de não tão positivo assim, vamos dizer, que a torcida deixou a desejar. Houve momentos até em que houve um certo atrito aí contra jogadores, contra a diretoria. Para a diretoria, eles preferem ter 7 mil pessoas xingando o time no estádio, mas que estão pagando o ingresso, porque isso vai dar o subsídio para bancar um time de qualidade para o resto do campeonato. Então teve essa dificuldade, mas foi geral, porque outros times também não tiveram toda essa exuberância no futebol. Foi um campeonato, a característica do gauchão que a gente sempre ouve e sempre vende, que é um campeonato de muita garra, muita transpiração e às vezes deixa a desejar na inspiração. Fora as questões aí do Passo Fundo, que acabou se atrapalhando, escalando o jogador onde não devia, perdeu. Passo Fundo foi rebaixado por uma questão administrativa e de total, ou não sabiam o que estavam fazendo, que daí já é um erro, porque jogar a primeira divisão e não saber que não pode escalar o determinado beleza depois de uma rodada já complica. E se tu for ver também o que aconteceu no estádio do Esportivo, também foi um fiasco por um campeonato de qualquer nível e de qualquer modalidade. Né? Eu ia dizer, porque o que eu tenho a lamentar é que no fim, no frigir dos ovos, o que vai marcar esse campeonato não é o futebol. Foi um ato nojento, um ato lamentável, e pior do que o ato de racismo sofrido pelo Márcio Chagas no estádio do Esportivo, foi a não punição. A sensação de impunidade que isso gera. Ah, mas o clube não pode ser de todo prejudicado. Mas, gente, não é uma punição pro clube. É uma medida educativa. Não precisa necessariamente, vamos rebaixar só porque é o Esportivo. Não. A torcida tem que começar a identificar esse tipo de bandido que vai para o estádio, porque isso é crime. Quem comete crime não tem outro nome a não ser bandido para mim. Faz esse tipo de coisa. E aí o tribunal vai lá e diz assim, não deu nada, paga lá uma multinha e vamos jogar porque não tem problema. Vamos chamar de negro sujo e outras coisas muito piores, porque não tem problema, ele é só um. O Esportivo vai voltar para o campeonato no ano que vem. E não vamos longe, né? Na verdade, os atos de racismo que estão acontecendo no Brasil são contra pessoas que são referências nas suas modalidades. Se tu for ver, o Márcio Chagas foi o melhor árbitro do campeonato do ano passado. Se tu for ver, o Tinga é cara de seleção brasileira. Se tu for ver ali, o Arouca é outro cara importantíssimo no Brasil. Então, o que vai acontecer com as pessoas que não são tão conhecidas, que não tem o nome e destaque deles? Na verdade, elas sofrem quietas e caladas. É só o que a gente pode imaginar. E, obviamente, nada acontece com relação a isso, né? Eu tenho pena apenas assim, porque eu tenho vários amigos negros, colegas negros, que acabam dizendo o seguinte, o que mais me dói não é o fato de que alguém xinga, que tem um ignorante a ponto de separar as pessoas pela cor da pele. O que mais me deixa triste é quando eu ouço um amigo que é negro e que não tem nada de diferente dos outros e dizer assim, não, mas eu tô acostumado.
Isso me fere como cidadão, a ponto de que isso passa a ser uma coisa normal. Porque a omissão também é um erro, né? Exatamente. A gente comete o crime junto se omitindo. Isso é lamentável. Eu achei belíssima a atitude do Sindicato dos Árbitros de orientar a manifestação que foi feita nos jogos dessa última rodada, de ficar de braços cruzados, porque não foi nada além disso do que fez a federação. Deixou para o tribunal, ninguém mais fez pressão. Estão falando de ano que vem rebaixar 6 times, mas não querem perder o esportivo esse ano. Não é pelo esportivo, gente, é por um crime que foi cometido. Se a gente continuar levando assim nas coxas, não vai mudar nada. Bom, vamos fazer o seguinte. Aqui sim a gente vai acabar mudando um pouco de assunto, até porque amanhã, como o Giba já comentou antes, tem um jogo que é clássico, que é dificílimo, tanto para a LAF como para a Açoeva. Vai ser pedreira, jogo às 8h30 da noite, 8h30. 8h30 da noite em Venâncio Aires. Quem puder, por favor, compareça no ginásio lá em Venâncio, porque dá para dar aquela ajudinha a mais para a LAF. Só que esse cara tem uma fórmula espetacular. A gente já mostrou essa matéria no Jornal da Univates, acabou dando um pouco certo, até porque um dos caras resolveu já marcar, o outro quase fez, enfim. Dá uma olhada no truque que tem o Giba, daqui a pouco eu falo com ele sobre isso. Para vencer na estreia, ilusão de ótica. A LAF contra a Cachoeira vai usar mágica, feitiçaria, tecnologia. Não, a ideia é mais simples. Gêmeos. O jogo é de enganar, né? E a gente está procurando enganar o adversário de qualquer forma. Mas o importante é que os dois são bons jogadores e vão contribuir bastante para a nossa campanha desse ano. Lucas e Thiago. Lucas é o que está com a camisa 8. O Thiago com a 15. Conhecidos como irmão Selbach. A gente até usava disso, de jogar com o mesmo tênis. E como ele é canhoto, eu sou destro, geralmente os marcadores acabam se confundindo e isso a gente tem que usar mesmo a nosso favor. De repente cai numa ala contrária, ele achando que está marcando a perna ruim e está levando para a perna boa, pode acontecer de ajudar um pouco, né? O próprio Mr. M parece não acreditar no que acaba de acontecer. É complicado, até para nós que vivemos o dia a dia é complicado, a gente se engana, acho que é um e é outro. Mas a gente tem que ter algum diferencial, e o diferencial a gente procura já analisar pelo número. No treino, quando não tem número, a gente complica um pouquinho, daí tem que ir pelo tênis, né? A gente tem que estar procurando sempre algum tipo algum destaque no corpo ou no material de treino para que a gente não se confunda. Ambos prontos para a estreia amanhã pelo Gauchão às 8 da noite contra a Cachoeira, com ou sem truques. Estamos aí de novo e, se Deus quiser, vamos dar um ano bom aí em busca de títulos com a LAF. Tá aí. Bom, na verdade, isso obviamente foi uma fórmula que o Giba usou. Vocês notaram que a gente não errou o GC, a gente não errou, tava ali, um era o Lucas e o outro era o Thiago naquela ordem, como vocês viram. O Thiago, inclusive, fez gol contra a Cachoeira Futsal. O Lucas quase fez por 2 oportunidades, num tiro livre, eu acho, né, Giba? Isso. E depois uma jogada cara a cara com o goleiro, onde o goleiro acabou saindo, fechando o ângulo, mas esses 2 caras, eles podem estar de novo em quadra amanhã, e aliás eles saíram como titulares contra a Cachoeira, né? Eles saíram os 2 jogando até por uma opção que o Edmar tinha ficado alguns dias parado. E porque tu queria confundir o time da Cachoeira também? Principalmente isso, né? Esse detalhe, o jogo é de enganar, como eu te falei. Aí. Conseguimos enganar um pouco o time de Cachoeira. Mas eu acho que os dois têm muita qualidade mesmo. Jogadores extremamente fortes fisicamente, brigam, botam o pé o tempo todo na bola, tentando tirar a bola do adversário, tem uma primeira linha forte. E amanhã podem os dois de novo começar o jogo junto. Então, deu certo, esperamos que amanhã também dê. Pois é, eles falaram ali na matéria que eles têm uma técnica, não sei se tu viu, Dilei, até que eles trocavam os tênis, né? Porque daí dependendo de para onde um caía, porque um é canhoto, outro é até destro, o marcador não sabia. A gente pode, inclusive, dar uma proposta agora, ter uma ideia para eles. Quem sabe cada um usa um pé do par. Aí, tipo, quem é que vai saber quem é um, quem é outro, né? Bah. Poderia ser uma boa solução. Obviamente, nem tu ia saber quem é quem também, né? Nós só vamos pelo número mesmo, né, Marcos? O tênis deixa assim, porque senão eles vão tropeçar. E se tá de colete? Se tá de colete, complica. Como eu te falei, complica muito mesmo. Os dois são muito iguais. São parecidos demais, assim, a gente já está conseguindo encontrar alguma diferença, assim, hoje, com a convivência,
mais dificulta. Se eles não estiverem com a bola no pé, estiverem de colete no treinamento, é algum detalhe que tu tem que te apegar para te descobrir. Ou tu grita o nome de um, quem te olhar é aquele. E a questão do entrosamento, por serem irmãos, tu já nota que eles têm realmente essa questão de daqui a pouco um saber onde está o outro em quadra, mais pela questão da afinidade também, ou não? Eu acho que eles jogaram junto em Pinda. E eu acho que eles cresceram também jogando junto, né? E em Pinda eles tiveram a oportunidade também de jogar o Campeonato Paulista, a Liga Paulista, defendendo o mesmo time. Então eles têm um entrosamento já natural. E eles têm uma cobrança muito grande um com o outro. E isso às vezes a gente tem que tirar um pouquinho, que não pode ser só cobrança entre os dois. A cobrança tem que ser no geral, para que dê certo. E eu procuro passar isso para eles também, né? Mas em casa, com certeza, a discussão deve ser maior ainda. Pois é, porque imagina, eles vão para casa e continuam, né, falando sobre futsal. Bom, enfim, faltou um minuto para encerrar. Tu chegou a ver eles em quadra ou não, Gilson? Não tive oportunidade ainda, né, cara? O problema é o seguinte, vai facilitar para o adversário também, mas na terceira que o técnico errar o nome, raspa a cabeça junto. Raspa a cabeça, tira com certeza. Acabou o problema. Nós pedimos, ou pinta o cabelo, Sim, faz um corte diferente. Coisa, né? Mas essa questão que o Giba chama atenção, o Giba foi jogador, sabe como é. Tanto com a bola no pé, não tem como tu errar. Depois de um tempo tu observa, tu sabe como o jogador toca na bola. Isso acho que às vezes falta muito para marcador, né? Em 15 minutos de jogo tu tem que saber para que lado o cara que tu tá marcando vai virar. Então falta um pouquinho de observação que pro técnico com certeza não falta. Imagina se tem 2 Dirley também no MMA, hein? Que loucura. Aí pode fazer aqueles, como é que é, WWE, né? Que tem aquelas lutas americanas, né? Que daí tu pode ir em dupla. Podia facilitar um também, só né? não faz estrago suficiente. Não faz, mas imagina se fosse 2. Bom, enfim, tá encerrado mais esse bloco do Tá em Jogo. O que é o problema realmente não é tu ter um irmão gêmeo jogando contigo contra ou a favor. O problema é se tu é cinegrafista num jogo de futebol. Obviamente, Felipe Stefani é cinegrafista, repórter cinematográfico de classe A da TV Univates e que obviamente selecionou um lance aonde, pra profissão, se torna meio complicado. Mas ele é amigo do Dirley, não dá nada. Dá uma olhada, daqui a pouco a gente volta com o último bloco do programa. Voltamos pro último bloco do Tá em Jogo. A câmera já tá fechadinha aqui, até porque eu tava dando uma olhada já aqui no site sharedog.com, que é o site no qual aí o Dirley Mão de Pedra tava nos explicando como é que tu faz para buscar cada atleta, saber se ele tá vencendo ou não. E aí, se tu puder anotar, aqui no cantinho, peraí, Stefani, deixa eu dar uma olhada aqui. Nesse canto aqui, ó, tá aqui o nome do atleta que eu botei. Olha, Ivan Bergman. E, obviamente, eu fiz a pesquisa e não apareceu nada aqui, Dirley. Não apareceu nada. Nosso cinegrafista, aqui, nosso atleta de MMA, só para deixar registrado que se tu entrar no Share Dog e botar o nome dele, não vai aparecer nada. Agora, se botar o Dirley, com certeza vai ter muitas lutas, vitórias, e a gente vai poder acompanhar também a carreira do cara, assim como esse VT que a gente tem, aliás, mais um vídeo que a gente buscou na internet, e é uma campanha de uma loja de esportes e que usou, bom, daqui a pouco o Dirley explica o que é essa campanha, vídeo muito legal, por isso a gente buscou, e tu dá uma olhada, olha só a história do cara aqui. A gente tem que abrir mão de algumas coisas para chegar onde é que eu quero, né? Não é muito aconchegante, né? Mas eu tenho meu colchão aqui, minhas coisas, meu travesseiro. Eu acordo normalmente, que nem eu faço em casa, tomo meu café e já vou pro treino. Eu era concursado, mas me apaixonei pelo MMA e hoje em dia é minha vida, meu trabalho, é tudo pra mim. Eu sou de uma cidade interior, né? Fica a 140 quilômetros daqui. Eu acordava às 4h30, 5 horas da manhã, 4h30 para vir treinar.
Aí eu pegava 2 horas de trânsito, de carro, tinha que sair de madrugada. É muito difícil, assim, pra mim treinar nessa escola aqui. Tenho uma filha de 13 anos já, estuda, falo com ela pelo computador, ligo pra ela todo dia. Eu durmo na academia hoje pra cortar custos, né? É muito longe, que nem eu falei, eu vinha 2 horas de carro, 2 horas pra voltar pra vir. Que praticamente é a minha segunda família, né? Tipo, às vezes, claro que tem colegas que fecham a cara, que dá de volta. Eu também sou um pouco assim, né? Mas não é bem assim, todo mundo na paz, todo mundo colega mesmo. Os treinos sempre exaustão. Tu vai na força, na tora, mas eu sei que eu não posso desistir, eu tenho um objetivo e eu treino até o fim, né? Vai ser muito difícil alguém me tirar a vitória dentro do octágono, porque eu sei que eu preciso disso para chegar lá. E eu teria desculpa suficiente, né, por causa da distância, do trânsito, família, emprego, dinheiro, né? Praticamente larguei meu emprego, não tenho uma renda sustentável por isso estou ficando aqui. Eu tinha desculpa suficiente para não vir treinar, para desistir também, é muito difícil. Mas tenho apoio da família, vou chegar lá. É muito legal o vídeo feito aí por essa loja de esportes. Foi uma campanha, né, Dirley? Como é que foi essa questão desse vídeo? Por que tu foi selecionado? Isso, eles pegaram 4 atletas, assim, tinha um cadeirante, eu, uma menina que fazia atletismo e tal. Eles queriam umas histórias de superação, né? E eles me escolheram porque minha história agradou a eles e foi difícil. E é difícil ainda, né? Que nem às vezes o caminho para tu chegar a algum sonho, algum objetivo é árduo, né? É difícil, o caminho é longo, né? E eu vim batalhando já faz muito tempo, né? Para chegar onde eu tô hoje, né? Hoje já tô lutando internacionalmente, minhas 2 últimas lutas foram internacionalmente, vou fazer mais uma agora, né? Mas teve um caminho comprido, como todo mundo tem, né? Pois é, porque a gente sabe que em todos os esportes é difícil, esportes coletivos é difícil também, obviamente, mas especialmente na questão do MMA, tem não só a questão da dificuldade, que obviamente é de buscar competições para conseguir lutar, para estar qualificado para isso, mas tem também justamente a questão do preconceito também de algumas pessoas de daqui a pouco não gostarem da modalidade, pelo que não gosta, pela questão da afinidade. E aí tu tem que superar isso também, porque não é só a questão da dificuldade de treinar, é também de ter aquelas pessoas que gostem, porque eu acho que o UFC mudou muito e vem mudando essa questão, que é a marca, que é a competição UFC. Mas o MMA, ele tem essa questão também que tu tem que estar superando todos os dias, né? É, com certeza, né? O UFC hoje é uma grande marca, né? Eles mudaram muita coisa, né? Tipo, a propaganda deles, o marketing que eles fazem, né, é enorme, né? E hoje mudou muita coisa, né? Entre o MMA, antigamente era o vale tudo, né? Tem muita regra hoje, cervical, chute, quando o cara tá de 4 apoios, essas coisas. Eles cortaram muitas coisas. Hoje é um esporte mesmo, né? Tem juiz, árbitro, federação, antidoping, qualquer evento tem antidoping. Hoje tá legal de competir. A gente tem essa questão agora, né? O Vitor Belfort, que não vai lutar na competição porque vai para um outro estado, né, onde não é permitido de nevasca, a questão lá do componente químico que ele usa para treinar, né? Tem o tratamento de reposição de testosterona. Muitos atletas sofrem com isso porque ganham muita massa, acaba que o cérebro não consegue produzir a testosterona necessária e eles acabam precisando, porque desbalança toda a questão hormonal do atleta, né? E o Chael Sonnen também, que a gente está vendo aí nesse programa com o Vanderlei Silva aí, o Chael Sonnen também usa desse tratamento. E agora lá em Las Vegas eles proibiram, a Comissão Atlética de Nevada proibiu o uso desse tipo de tratamento. Coincidência ou não, o Vitor Belfort tem feito as últimas lutas no Brasil, não perdeu nenhuma das últimas 3, 4 lutas, todas no Brasil onde era aprovado o uso do TRT. Hoje ele já é considerado veterano entre os lutadores também, né? Com certeza, aos 19 já foi campeão mundial, né? Foi o campeão mais novo, né? Isso, aos 19 anos. Teu sonho é chegar em um UFC, obviamente? Com certeza, um Bellator, UFC.
E o que falta para isso? O caminho ainda é longo? Não, acho que não está mais muito longo, né? Eu já estou com 4 vitórias consecutivas. Eles perguntam, é o tal Sherdog ali que a gente procurou o Ivan Bergman, que ele não existe aqui no site. E o teu empresário leva isso a eles, mostra teu cartel pelo Sherdog, né? Leva a eles e eles pedem, tipo, eles exigem, tipo, que o atleta venha de vitórias consecutivas, que tem um cartel bom e com várias lutas, né? Com lutas boas, né? E hoje já tenho isso aí, eu já venho de 4 vitórias, 2 internacionalmente, né? Tá com quantos anos, Dirley? Tô com 32. E o que seria, tipo, a ideia de conseguir, por exemplo, atingir um objetivo de, por exemplo, lutar um Bellator, por exemplo? Com certeza, né? Com quantos anos? 32, né? Eu quero chegar esse ano ainda, se Deus quiser, né? Vou fazer mais essa, vamos ver, a próxima está marcada já também, vou lutar a próxima nos Estados Unidos, tá marcado para 25 de abril, né? A gente pode ir lá cobrir, não tem problema também. O Felipe Stefani tá ali também, é um cara que pode acabar te ajudando no treinamento também. O Van Bergman que ainda não tá no Cher, mas buscando água, pode acabar buscando... Não, pode fazer várias coisas, né? Bom, enfim... Giba, esse jogo de amanhã a gente sabe que é importantíssimo, porque tem aquela questão também no ano passado, que tu comentou bastante, não é nada pessoal, Joilson, eu também tô entrando nesse grupo, mas tu comentava muito da questão do, a gente tem uma gordurinha para queimar. E aí tu comentava isso porque, na verdade, vocês tiveram uma arrancada muito boa naquele campeonato e quando começaram as derrotas, enfim, por N questões, vocês ainda tinham essa gordurinha. Agora a ideia é a mesma? A gente tem que estar sempre no bloco dos classificados ali, dos 8 que vão para a próxima fase. Então a gente tem que pontuar em todas as rodadas, vai procurar, a gente sabe que às vezes não vai dar encaixe, não vai ser possível, a gente vai ter que aprender a tomar a pancada e já logo ali levantar, porque não tem muito tempo para recuperação, porque é jogo sábado, quarta, sábado e vira, então a gente tem que ter essa gordurinha, como a gente disse, para queimar. Mas para isso, para a gente fazer, a poupança tem que ganhar alguns jogos. Então a gente hoje calcula jogo a jogo, tem que fazer 50% de... Não chega bem 50%, 40% de aproveitamento para que tu classifique. Então, e essa fórmula desse campeonato? Porque o gauchão mudou do ano passado para cá. E aí a gente tem, na verdade, agora os ditos grandes de Liga Nacional jogando com, entre aspas, os menores. Foi, na verdade, a inversão do ano passado. Do ano passado. É pelo motivo da Copa do Mundo, né? Que daí a Liga Nacional também vai pro segundo semestre. Então o campeonato mudou um pouquinho. Eu acho meio injusto, porque tem equipes aí que podem fazer uma final e ser rebaixada no segundo semestre, ou ganhar o título e ser rebaixada. Até eu conversava com a direção ia ver o que podia ser feito nesse... Os 4 primeiros não tem mais chance de rebaixamento, mas vamos brigar. Nós, vamos dar um exemplo, nós chegamos entre os 4, podemos ainda cair no segundo semestre. Então, teria que ter alguma forma dessa equipe só disputar o título na próxima fase, mas não ter mais chance de cair. Então, isso tinha que ser revisto, não sei se foi, até porque tem muita água ainda para rolar, né? E a federação tem deixado algumas coisas em segundo plano, então a gente precisa saber, até porque hoje a gente vai visualizar, está sempre entre os 8. Claro que a gente quer ir mais adiante, quer chegar entre os 4, quem sabe beliscar uma final, mas a gente tem que ter os pés no chão, que a gente tem que brigar fase a fase. Então, nessa fase a gente tem que estar no bloco ali dos 8 melhores para que a gente consiga chegar. Tá certo. Bom, tá encerrando, tá em jogo. Queria agradecer, Giba, valeu, obrigado pela presença. Boa sorte para vocês, que dê tudo certo. Amanhã tem matéria da TV Univates para falar justamente sobre esse treinamento antes do jogo. Tu confere no jornal às 6h30. Tem matéria do Dirley também, 6h30 da tarde. Não perde o jornal da Univates com a Camila Diesel, Marcos Ruschel. Giba, obrigado pela presença. Boa sorte para vocês, que dê tudo certo. Quem sabe uma vitória amanhã num clássico dá mais motivação ainda para essa galera. Com certeza. Eu que agradeço o convite aí, né? E desejar boa sorte aí pro Dirley na caminhada dele, nessa luta que ele já tem no sábado, né? Isso, muito obrigado. Desejar uma boa sorte aí, que a gente vai estar torcendo aí por ti também. Com certeza. Valeu, Dirley, obrigado. Eu também, obviamente, vou te desejar boa sorte, porque eu não sou louco de desejar má sorte também. Valeu, obrigado, Dirley, pela presença. Que dê tudo certo lá, tomara que tiver com mais uma vitória da Argentina, até porque ganhar do argentino, de repente, pode ter um gostinho melhor ainda. Valeu, cara, obrigado. Todo mundo torcendo aí, energias positivas pra mim aí. Vou
Vou dar o meu melhor lá dentro, com certeza, e trazer essa vitória pra gente aí. Tá certo, valeu. Obrigadão, Dirley, pela presença. Joilson, valeu, meu. Obrigado. Até a próxima. Quem sabe a gente não faz uma matéria especial aí, de repente a gente treinando MMA lá com o Dirley. Sou parceiro, cara. Então tá. Nossos lutadores vai ser tu e o Felipe Stefani. Ótimo. Fechado. Não, amiga, eu não posso ser sparring do Dirley. Aí tá, não, isso sofrer um pouco. Bom, tá encerrado, tá em jogo. A gente volta na segunda-feira que vem ao vivo. Amanhã tem reprise às 11h30 da manhã. Depois na quarta às 9 da noite. Tem matéria do Dirley e do treino da LAF com o técnico Giba amanhã no Jornal às 6h30. Obrigado, até a próxima. Tchau.